Renata sempre foi uma mulher de força silenciosa, aquela que carregava a vida nos ombros sem reclamar. Desde que perdeu o marido em um acidente trágico, sua rotina virou uma dança entre trabalho, cuidados com as gêmeas e o vazio do coração. Helena e Sofia eram a razão de seus dias, pequenas luzes que iluminavam o apartamento silencioso, mas também lembranças do que ela havia perdido e da responsabilidade que agora carregava sozinha. Rafael, por outro lado, era um homem acostumado a controlar tudo ao seu redor. Proprietário de uma grande empresa, ele tinha o mundo aos pés, mas não sabia nada sobre as pequenas alegrias e medos que envolviam a vida de uma criança. Até o dia em que Renata apareceu em sua mansão para cuidar de suas filhas. A princípio, Rafael a via apenas como uma funcionária competente, alguém que sabia conduzir a casa e as meninas com dedicação impecável. Mas, aos poucos, ele começou a notar detalhes que não poderia ignorar. O jeito como ela fazia as meninas sorrirem, a paciência com que explicava as pequenas tarefas, o amor silencioso que emanava de cada gesto. Uma tarde de maio, enquanto a luz do sol entrava pelas janelas do jardim, Rafael a encontrou ensinando Helena a bater palmas. Vamos, pequena, bate palminha, disse Renata, sorrindo. Helena riu e tentou imitar, mas suas mãozinhas ainda não se encontravam direito. Ela está aprendendo rápido, Rafael comentou. São muito espertas, respondeu Renata, sem perceber o quão profundo aquele simples diálogo estava afetando o coração dele. Pela primeira vez, ele sentiu uma pontada de algo que não era apenas admiração, era fascínio. Renata parou de brincar por um instante e olhou para ele. Elas não são minhas filhas, mas você cuida como se fossem, disse ele. É meu trabalho, respondeu ela, desviando o olhar. Mas algo mudou naquele instante. Rafael viu algo que transcendeu a função, viu amor verdadeiro. Nos meses seguintes, a relação deles começou a mudar sutilmente. Conversas que antes eram sobre as gêmeas começaram a tocar assuntos pessoais. Rafael descobriu, por meio de pequenas confidências, que Renata havia perdido um filho há 2 anos. O bebê, que se chamaria João, tinha o mesmo tamanho que Helena e Sofia agora. A dor dela era algo que Rafael não havia imaginado sentir tão profundamente. Ele percebeu que cada gesto de cuidado dela vinha de um lugar de empatia e amor genuíno, não apenas de obrigação. Em junho, durante o aniversário de 6 meses das gêmeas, Rafael organizou uma pequena festa. Renata foi convidada oficialmente e, ao receber o convite, sentiu uma mistura de surpresa e alegria. Durante a celebração, ela riu de verdade, algo que não acontecia há meses. Rafael, observando cada sorriso, sentiu seu coração se abrir completamente. Pela primeira vez, ele se deu conta de que estava apaixonado. O relacionamento entre eles começou a florescer lentamente. Renata, cautelosa, ainda chamava Rafael de senhor, mas pequenas mudanças nos diálogos indicavam que ela começava a confiar nele. Eles conversavam sobre a vida, sobre medos, sobre sonhos. Em agosto, quando as gêmeas completaram 8 meses, o ponto de virada aconteceu. Rafael se declarou de forma sincera. No jardim, vendo as meninas tentarem ficar em pé, ele disse: descobri que é possível amar de verdade, amar alguém pela pessoa que ela é, pela força que tem, pelo carinho que dá aos outros. E me apaixonei por você. Renata ficou em silêncio, sentindo o coração acelerar. Ela também tinha sentimentos por ele, mas o medo de perder novamente a felicidade a paralisava. Rafael segurou suas mãos e falou com firmeza: desta vez vou lutar por você, por nós. Não vamos deixar o medo decidir nosso destino. E naquele momento, algo mudou. O restante do verão passou com encontros, risadas, pequenos passeios com as gêmeas, e a relação deles se solidificando a cada dia. Em outubro, quando a brisa fria começava a entrar pelas janelas, Rafael e Renata finalmente aceitaram que poderiam ser felizes juntos. Helena e Sofia, pequenas testemunhas inocentes do amor que florescia, davam passos tímidos enquanto os dois planejavam um futuro juntos.
O outono trouxe novas cores para a vida de Renata. As ruas estavam cobertas de folhas douradas, e o frio suave parecia trazer com ele uma sensação de renovação. Era a primeira vez, desde a perda do marido, que ela se permitia sorrir sem culpa. Ao lado de Rafael, ela começou a descobrir que a vida podia ter uma segunda chance. As gêmeas estavam crescendo rápido. Cada pequeno progresso, o primeiro mamã, os passos cambaleantes, a curiosidade diante de um brinquedo novo, era celebrado como uma conquista coletiva. Rafael, que antes se escondia atrás da rotina de empresário ocupado, agora se encontrava no chão da sala, tentando ensinar Helena a encaixar blocos coloridos, ou segurando Sofia pela cintura para que não caísse. Renata observava essas cenas com um misto de ternura e espanto. Quem diria que aquele homem sério, de semblante fechado, seria capaz de se ajoelhar no tapete e rir como uma criança? Era como se ela estivesse conhecendo um Rafael completamente diferente, um que só havia surgido porque ela estava ali. Certa noite de novembro, uma forte chuva caiu sobre a cidade. O barulho das gotas batendo na vidraça misturava-se com as risadinhas das gêmeas, que insistiam em brincar, mesmo tarde. Rafael ofereceu carona para Renata voltar para casa. No carro, o silêncio inicial parecia carregado de uma tensão doce. Ele a olhou, com os olhos refletindo as luzes da rua molhada, e disse: "Não quero que você vá embora." Renata engoliu em seco, confusa. "Como assim?" "Quero que fique. Não apenas hoje, não apenas para cuidar das meninas. Quero que faça parte da nossa vida." Ela ficou em silêncio. O coração dizia sim, mas o medo gritava mais alto. Ela lembrava da dor de perder alguém, do risco de abrir-se novamente e sofrer outra vez. Rafael percebeu a hesitação e não insistiu. Apenas segurou sua mão e disse: "Não precisa responder agora. Só quero que saiba o quanto você já significa para mim." Nos dias seguintes, Renata tentou se convencer de que era apenas um envolvimento passageiro, mas cada gesto dele desmentia esse pensamento. Rafael começou a chegar mais cedo em casa, jantava com elas, ajudava a colocar as meninas para dormir. E quando as pequenas adormeciam, eles ficavam conversando na sala, como velhos amigos, até tarde da noite. O Natal se aproximava, e a mansão foi decorada com luzes cintilantes, guirlandas e um enorme pinheiro no centro da sala. As gêmeas, fascinadas pelas luzes, não desgrudavam os olhinhos da árvore. Renata ajudou a organizar cada detalhe da ceia, e naquela noite, Rafael fez algo inesperado. Quando todos estavam reunidos, ele levantou um brinde. "A esta família que encontrei quando menos esperava." Renata sentiu os olhos marejarem. Pela primeira vez, alguém a incluía em algo maior do que suas próprias dores. E naquele instante, diante das crianças, das luzes e do silêncio carregado de emoção, ela percebeu que estava completamente apaixonada. No entanto, o destino parecia não querer facilitar. Em janeiro, uma proposta de expansão internacional fez com que Rafael precisasse viajar constantemente. Renata temeu que tudo se desmanchasse. Os velhos fantasmas voltaram. Será que estou pronta para ser esquecida de novo? Será que é apenas um capítulo passageiro na vida dele? Mas Rafael surpreendeu. Mesmo em viagens longas, fazia chamadas de vídeo todas as noites. Ligava não apenas para ver as filhas, mas também para ouvir a voz dela. "Como foi seu dia?" perguntava. E Renata, do outro lado da tela, sentia que, apesar da distância, ele estava cada vez mais perto. No fim de fevereiro, durante uma dessas chamadas, Rafael olhou firme para a câmera e disse: "Quando eu voltar, quero conversar com você. Há algo importante que preciso pedir." Renata sentiu o coração disparar. Não sabia se era medo ou esperança. Mas, pela primeira vez em anos, adormeceu com a sensação de que o futuro poderia, sim, ser generoso. O mês de março chegou trazendo consigo um ar de expectativa. Renata sabia que Rafael voltaria da viagem em poucos dias,
mas cada hora parecia arrastar-se como um eterno ensaio de ansiedade. Durante as noites, ela se pegava sentada à beira da cama, olhando para a janela, imaginando o que ele queria lhe dizer. As gêmeas, agora mais falantes e curiosas, enchiam a casa de energia. Helena havia descoberto o gosto por desenhar nas paredes, enquanto Sofia começava a repetir as últimas palavras que ouvia, arrancando risadas de todos. Era impossível não sentir que a vida havia se transformado em uma colcha de retalhos repleta de cor e movimento. Ainda assim, o coração de Renata insistia em se perder em perguntas. Estaria ela pronta para aceitar o que vinha pela frente? Na noite do retorno de Rafael, o portão da mansão se abriu em meio ao barulho dos pneus molhando a rua. A chuva caía forte, como se fosse cúmplice de um momento que a própria vida preparava. Renata estava na sala, colocando as meninas para dormir, quando ouviu a porta abrir. Rafael entrou, exausto, mas com um brilho nos olhos que ela nunca havia visto. Ele caminhou até onde ela estava, se aproximou em silêncio e a envolveu em um abraço demorado, como quem não queria soltar. Senti sua falta todos os dias, ele disse, a voz embargada. Renata não conseguiu responder de imediato. As palavras ficaram presas na garganta, sufocadas pela intensidade do instante. Depois de ajudar a ajeitar as gêmeas nos berços, Rafael pediu que ela o acompanhasse até o jardim. A chuva havia dado uma trégua, e o ar estava fresco, carregado de perfume de terra molhada. Debaixo da pérgola iluminada por pequenas luzes douradas, ele parou diante dela. Renata, quando você entrou em nossas vidas, eu não fazia ideia do quanto tudo mudaria. Achei que você cuidaria das minhas filhas, mas acabou cuidando de mim também. Você trouxe de volta a alegria, a esperança. Trouxe a família que eu pensei que nunca teria novamente. Ela sentiu os olhos marejarem. O coração batia tão forte que parecia ecoar no silêncio da noite. Foi então que Rafael tirou do bolso uma pequena caixa de veludo. Abriu-a com as mãos trêmulas, revelando um anel delicado, iluminado pelo reflexo das luzes. Eu não quero mais imaginar um futuro em que você não esteja conosco. Renata, aceita se casar comigo? O tempo pareceu parar. As gotas de chuva que ainda caíam do telhado marcaram o compasso do silêncio que se seguiu. Renata levou a mão à boca, surpresa, tentando segurar o choro. Todas as memórias de dor, todas as inseguranças, todos os medos passaram diante de seus olhos em um turbilhão. Mas ali, diante daquele homem que não apenas a escolhia, mas também escolhia amar de novo, ela entendeu que também merecia recomeçar. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela respondeu, quase sem voz. Sim, Rafael. Eu aceito. Ele a puxou para um abraço apertado, e a emoção que os envolveu foi tão intensa que parecia transbordar pela noite. Pela janela do quarto, as gêmeas se mexiam nos berços, como se pressentissem a mudança que estava acontecendo. Naquele instante, Renata percebeu que a vida, com todas as suas dores e perdas, também sabia ser generosa. E que, às vezes, o amor mais verdadeiro nascia justamente da coragem de recomeçar. Nos dias que se seguiram ao pedido, a casa parecia respirar um novo ar. Renata, ainda em choque com a intensidade da noite no jardim, tentava se acostumar com a ideia de que sua vida estava prestes a mudar de forma definitiva. O anel brilhava em sua mão, mas mais forte ainda brilhava a sensação de estar sendo acolhida de verdade em um lugar onde antes só havia vazio. Mas, como sempre, a vida parecia ter o dom de testar a felicidade recém-conquistada. Logo que a notícia se espalhou entre familiares e conhecidos, vozes de dúvida começaram a ecoar. Alguns amigos próximos de Rafael questionaram se ele não estava se precipitando, se não seria cedo demais para abrir o coração após tudo o que havia passado. A família de Renata, por sua vez, se dividia. Havia os que vibravam com sua felicidade, e os que temiam que ela estivesse assumindo um fardo maior do que deveria carregar. Renata se sentia novamente diante de um espelho de julgamentos. Às vezes, durante a madrugada, caminhava até o quarto das gêmeas e as observava dormir. Havia algo de pacífico em seus rostos,
Uma promessa silenciosa de que o amor poderia vencer qualquer obstáculo. Era isso que a mantinha firme. Rafael, percebendo os conflitos que surgiam, se esforçava para estar sempre presente. Mas ele também tinha seus fantasmas. Em uma tarde chuvosa, sentado na biblioteca da casa, confessou a Renata o que mais o atormentava. Tenho medo de falhar com você, Renata. De não conseguir ser o homem que você merece. Às vezes, ainda me sinto preso ao passado. Ela se aproximou, segurou as mãos dele e falou com uma serenidade que vinha de dentro. Não precisamos apagar o passado, Rafael. Ele sempre vai estar aqui. Mas podemos aprender a caminhar com ele sem deixar que nos defina. Eu não estou aqui para substituir ninguém. Estou aqui porque escolhi ficar. As palavras dela pareciam dissolver um peso invisível. Pela primeira vez, Rafael se permitiu sorrir sem reservas, como quem finalmente acreditava que era possível recomeçar. Enquanto isso, os preparativos para o casamento avançavam. A mansão, antes marcada por silêncios e corredores frios, transformava-se em um espaço cheio de flores, tecidos delicados e risadas. As gêmeas, encantadas com os vestidos que experimentavam em segredo, corriam pelos corredores como pequenas fadas anunciando o futuro. Mas, no íntimo, Renata carregava um receio silencioso. E se tudo desmoronasse novamente? E se o amor não fosse suficiente para sustentar o peso das memórias? Na véspera do casamento, ela teve um sonho inquietante. Caminhava sozinha pelo jardim iluminado por tochas, mas ao olhar para trás, não via ninguém. O anel em seu dedo parecia desaparecer, como se nunca tivesse existido. Acordou assustada, com o coração disparado. Naquela manhã, Rafael percebeu sua inquietação e a puxou para perto. Não importa o que aconteça, Renata. Ele disse com firmeza. O que temos já é mais do que eu poderia sonhar. E eu não vou desistir de nós. A segurança nas palavras dele foi como um bálsamo. Quando finalmente o grande dia chegou, o sol nasceu dourado, iluminando cada canto da propriedade. Os convidados se reuniam, as flores exalavam perfume e a música suave preenchia o ar. Renata, diante do espelho, respirou fundo. Não era apenas um casamento. Era prova viva de que o amor pode renascer das cinzas. E, enquanto caminhava pelo corredor improvisado no jardim, com as gêmeas jogando pétalas à frente e Rafael aguardando com os olhos marejados, ela soube. Aquele não era apenas o início de uma nova fase, mas o renascimento de todos os sonhos que um dia ela pensou ter perdido. O jardim parecia um cenário de filme. Fileiras de cadeiras brancas ladeavam o corredor central, coberto por pétalas de rosas que o vento espalhava delicadamente. Entre as árvores, pequenos lampiões pendiam, ainda apagados, aguardando o cair da noite para acender como estrelas. O perfume das flores misturava-se com a brisa suave, criando uma atmosfera quase mágica. Renata, de vestido branco fluido, não era apenas uma noiva. Era a representação viva da esperança que havia renascido naquela casa. Seus olhos brilhavam e, ao segurar o buquê de lírios, suas mãos tremiam, não de medo, mas de emoção incontida. As gêmeas, vestidas como pequenas damas de honra, caminhavam à frente, espalhando pétalas com risadinhas que arrancavam sorrisos dos convidados. Cada passo delas parecia abençoar o caminho da madrasta que já não era madrasta, era mãe de coração. Quando Renata surgiu, caminhando pelo corredor, Rafael sentiu o tempo parar. Seus olhos marejaram. Ele não via apenas a mulher que amava, via a salvação que havia chegado para curar sua dor, a presença que dera sentido novamente ao lar que antes ecoava de vazio. Ao se encontrarem no altar improvisado sob uma pérgola coberta de flores brancas, trocaram olhares que dispensavam palavras. Mas, ainda assim, os votos foram feitos, e cada frase soava como uma promessa gravada não apenas nos ouvidos dos presentes, mas nas paredes da própria alma. Renata, você chegou quando eu não acreditava mais em recomeços. Trouxe luz para mim e para minhas filhas.
Hoje, diante de todos, prometo cuidar de você, respeitar seus sonhos e caminhar ao seu lado, mesmo quando o mundo parecer desmoronar. Ela respirou fundo, sentindo a garganta apertada, mas encontrou força na sinceridade dos próprios sentimentos. Rafael, quando entrei nesta casa, eu só queria um trabalho. Mas encontrei um lar. Você e suas filhas me ensinaram o verdadeiro sentido de amar e ser amada. Prometo ser sua parceira, seu refúgio e nunca deixar que a chama da nossa história se apague. As palavras flutuavam no ar, embaladas pelo som suave de um quarteto de cordas ao fundo. Quando o celebrante pronunciou o "pode beijar a noiva", o beijo não foi apenas de paixão, mas de entrega absoluta. Os convidados aplaudiram de pé, enquanto as gêmeas, emocionadas, corriam para abraçar os dois, formando um laço inquebrável. Ao cair da noite, os lampiões se acenderam, iluminando o jardim como um céu estrelado. A festa prosseguiu com risos, música e dança. Renata, girando entre os convidados, parecia flutuar. Rafael não tirava os olhos dela, como se temesse que a felicidade pudesse ser apenas um sonho prestes a terminar. Mas não era um sonho. Era real. Na última dança da noite, com as gêmeas adormecidas em cadeiras próximas, Renata apoiou a cabeça no ombro de Rafael. Parece um milagre, não acha? Sussurrou. Ele sorriu, beijando-lhe os cabelos. Não é milagre. É amor. E o amor, Renata, sempre vence. Naquele instante, sob a luz dourada das lanternas e o som suave da música que se desvanecia, eles sabiam, não era apenas o fim de uma cerimônia, mas o início de uma vida onde a dor já não tinha mais lugar. O lar finalmente estava completo.